Bom dia, igreja, a paz do Senhor. Leitura bíblica de hoje para a gente dar continuidade à nossa série, A Confiança dos que têm intimidade e identidade com Cristo Jesus. Hoje é o nosso episódio 4 da nossa série da semana. Identidade e propósito. Não temos somente identidade em Cristo Jesus, mas temos propósito em nossas vidas. Temos um diferencial em nossas vidas. Já peguei a minha xícara de café, porque esse devocional está sendo gravado às 5h49 da manhã, para nossa edificação, para minha e para a sua aí do outro lado da telinha. Muito bom dia e vamos lá. Identidade e propósito. Uma breve ilustração: o espelho do rei. Imagine que um grande reino havia dois tipos de espelhos: o espelho do povo, que distorciam a imagem, e o espelho do rei, colocando no palácio, que mostrava o reflexo exato de cada pessoa. Certo dia, um jovem chamado Ariel caminhava pela cidade tentando descobrir quem ele era. Ele se olhava nos espelhos do povo. Em um, em um parecia fraco demais, em outro parecia indigno, em outro se achava inútil, em outro alguém sem valor. As pessoas a passavam e opinavam sobre ele. Você nunca será grande. Você não tem capacidade. Você não é importante. Ariel começou a viver conforme esses reflexos distorcidos. Sua postura mudou, seus sonhos diminuíram e ele passou a acreditar que era apenas mais um. Mas um dia, caminhando perto do palácio, ele foi atraído por uma luz. E essa luz era o espelho do rei. No topo dele estava escrito: somente quem pertence ao rei consegue ver a sua verdadeira identidade aqui. Quando Ariel se aproximou, algo aconteceu. Pela primeira vez, ele viu quem realmente ele era. Não um fracassado, mas um escolhido. Não alguém comum, mas parte de uma geração eleita. Não um inútil, mas um filho amado com propósito. Não alguém definido pela opinião do povo, mas marcado pelas palavras do rei. Ao ver a sua identidade verdadeira, algo despertou dentro de Ariel. Levantou a cabeça, endireitou os ombros e caminhou de volta para a cidade. Só que agora diferente. Ele não vivia mais pelo que as pessoas falavam. Ele vivia pelo que o rei tinha declarado a seu respeito. Desde então, toda decisão que ele tomava era guiada não mais pela dúvida, mas pela certeza do propósito que encontrou ao ver quem realmente ele era. Que lição! Quantas e quantas vezes nós olhamos para a nossa própria imagem no espelho e nos achamos inúteis, fracassados, que não vamos vencer. Eu sou uma dessas, que muitas das vezes me olhei no espelho e dizia para mim mesmo, meu marido estava me lembrando disso esses dias: cadê aquela Natália que vivia pelos cantos falando que nunca ia ser ninguém? Cadê ela? Quando eu me formei, que dizia que nunca ia se formar, que nunca ia ter uma vida. Eu pensei que eu não queria casar, gente. Casei, arrumei um tonto, mais tonto do que eu. Vê se pode. Arrumei um doido mais doido do que eu. Mas Deus, quando ele entra na nossa vida, ele entra na nossa vida com propósitos, com transformação. É o rei a quem nós estamos dando autoridade e autonomia para falar das nossas vidas. Será que estamos dando ouvido para as pessoas de fora? Ou será que estamos dando ouvido ao que o rei, o espelho do rei, eu com a minha capinha aqui que eu tiro para gravar, eu com o meu espelho do rei, que diz coisas maravilhosas sobre a minha pessoa. Claro, diz que eu sou pecador, realmente eu sou pecadora.
Mas, se eu abandonar o meu pecado, eu vou ter uma vida extraordinária, com as misericórdias e o Rei dizendo para mim quem eu sou, qual é a minha identidade. Vou até beber meu café para poder despertar, que essa aula de hoje tá para lá de boa. E essa aula hoje é para você que se acha fraco, inútil, que nunca vai vencer na vida. Quando você entende qual é o seu propósito, qual é o objetivo da sua vida, você vai descobrir qual é a sua identidade em Cristo Jesus. Ele é o rei das nossas vidas, ele é o rei da sua vida. Então não deixa que as pessoas fiquem falando que você não vai ser nada, que você não vai vencer. Um dia, uma pessoa chegou para minha mãe e disse assim: "E sabe o que a Natália vai ser? Natália vai ser só uma dona de casa que vai viver cuidando das coisas da casa, não vai ter um emprego, não vai ter nada. Porque ela não quer estudar." Falar uma coisa para você? Deus viu quem eu era e não levou em consideração aquilo que você disse, mas sim aquilo que ele viu na minha vida. Assim funciona com você, meu irmão, minha irmã. No dia de hoje, se alguém disse para você que você não é ninguém, que você não vale nada, que você é improdutivo, que você é um galho seco, até galhos secos, quando são plantados em solos prolíferos, se tornam grandes árvores frondosas. Porque o grande agricultor das nossas vidas, que é Cristo Jesus, é ele quem cuida da sua história. E não as pessoas à sua volta. Não as pessoas que olham para a sua vida. Não é o que as pessoas falam que determina quem você é, mas sim o que o rei disse que você é. Versículos chaves, Efésios 2, versículo 10. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Paulo aqui ele explica que somos salvos pela graça, para viver com propósito. Uma chave sem porta não faz sentido. Deus já designou a porta que você abre, que você luta, que você vence. Deus já determinou isso, mas você precisa se levantar e ser essa chave que abre essas portas, as quais Jesus entrega na sua vida. E é isso. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Esse é o versículo que eu mais me sinto amada. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Você é um escolhido do Senhor. Não importa o que digam sobre quem você é. O que importa é que Deus disse quem você é. Deus, ele disse que você é vencedor nele. Tá esperando o quê para entregar a sua vida para Jesus? Tá atrasado, ó. Tá atrasado, teu reloginho já tá, ó. O reloginho da salvação tá correndo. E você vai ficar para trás. O rei tá querendo te dar um banquete, você aí correndo atrás de migalha. Que história é essa? Volte-se para o rei e tenha uma vida extraordinária e diferenciada. Jeremias duvidava de sua capacidade. Um arquiteto planeja cada detalhe antes de construir. Deus já planejou você antes da fundação do mundo. Deus já sabia quem você era, o que você é capaz de fazer no nome dele. Em alguns contextos dos evangelhos, Jesus diz que nós, como servos e discípulos de Jesus, faríamos coisas ainda maiores do que as que ele fez. Quando você ama alguém que não presta, que é muito difícil, mas devemos fazer, é nossa obrigação como servo de Jesus, amar
Júlia, você é amado. Jesus te ama. E eu estou aqui para te dizer isso. Se nunca te disseram isso um dia, eu estou aqui para te dizer. Eu te amo em Cristo Jesus. E nunca vou te olhar torto, de forma nenhuma. Jesus te fez, Jesus me fez. E é isso. A sua identidade é quem você é quem Deus diz que você é. Basta confiar nele. Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem dos que amam. Essa carta explica a identidade, sofrimento e glória. O quebra-cabeça parece confuso até a última peça se encaixar. Nossas vidas parecem confusas até a última peça se encaixar. Não é pelo que vemos, mas é pela fé. Deposite a sua fé em quem realmente pode andar ao seu lado e vencer as suas batalhas. 1 Pedro 2, 9. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, povo santo, povo escolhido, para anunciar as grandezas de Deus. Somos um povo escolhido por Deus para anunciar as boas novas. As boas novas chegou até você porque lá atrás alguém aprendeu sobre as boas novas e trouxe para nossas vidas. Nossa identidade ela está revelada em Cristo Jesus. Não em nosso próprio entendimento, naquilo que a gente acha que é ou que não é bom. A partir do momento que vivemos Cristo e escolhemos Cristo, tudo muda de figura. E as coisas passam a andar de uma forma totalmente diferente. E porque o crente que conhece a sua identidade, ele vive com propósito. Porque não depende da opinião dos outros, mas da palavra de Deus. Quem não conhece a sua identidade sempre vive inseguro. Mas quem conhece a sua identidade em Cristo entende. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Não aquilo que os outros dizem ou aquilo que eu quero ser, mas aquilo que Deus diz que eu sou. Isso dá estabilidade emocional e espiritual. Ele não se move pelas críticas, elogios ou comparações, mas ele vive por aquilo que o Senhor revelou. E é isso. Porque a identidade revela chamado. Identidade não é só saber quem você é, mas saber que para o que você nasceu. Quando o crente entende que é geração eleita, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus, em 1 Pedro 2, versículo 9, ele descobre que sua vida tem uma missão e um propósito eterno. Não vivemos mais por aquilo que achamos que é bom, aquilo que achamos que é certo, aquilo que achamos que é correto, mas vivemos pela verdade, a verdade das Sagradas Escrituras. E é isso. Porque a identidade em Cristo muda até mesmo o comportamento. Quem sabe quem é em Deus vive diferente. Não por religiosidade, mas por consciência de pertencimento. A vida deixa de ser só sobrevivência e passa a ser destino. O nosso destino é o quê? Como fizemos no devocional da semana passada, nós temos destino no avião da American Airlines Corporation, Reino de Deus com destino à Nova Jerusalém, dirigidos pelo comandante Cristo Jesus. E o comissário de bordo é o Espírito Santo. Não temos mais uma vida de sobrevivência, mas uma vida com destino certo, almejando estar com Jesus presencialmente. Quando ele chegar lá, o capitão nos entregar diretamente para quem nos fez, Deus. Porque quem conhece a sua identidade carrega autoridade espiritual. Identidade gera confiança e confiança gera autoridade.
O crente sabe que não está sozinho. O embaixador do reino é que Deus age através dele. Deus age através da sua vida, meu irmão. Até quando você vai ficar aí dando uma de bestão, achando que os outros é que tem a palavra certa sobre a sua vida? Até quando? Deus tem te chamado para um posicionamento para Ele, para ter autoridade através dele. Lembra que ontem eu disse que a palavra é a autoridade de Deus? A palavra é a autoridade de Deus. Quem tem o estudo da palavra tem o poder de Deus nas suas mãos, na sua voz, na sua fala. E é isso. Nós não estamos mais sozinhos. Não vivemos mais pelo que vemos, mas sim pelo que acreditamos, pelo que confiamos. E essa confiança vai gerar autoridade para nossas vidas. Porque a identidade ela gera devoção. Quando você entende que você é amado, escolhido e chamado, você vive não por obrigação, mas por gratidão. Propósito nasce da revelação de que fomos feitos para algo maior do que nós mesmos. Nossa vida já não passa mais a fazer sentido, mas passamos a viver pelo sentido daquilo que Deus nos chamou através de Cristo Jesus. Não de acordo com aquilo que vemos mais, mas de acordo com aquilo que aguardamos. A gratidão a Deus nos leva a ter uma vida não mais como obrigação. Eu ajudo o próximo porque eu sou obrigado a fazer. Não, ajudamos o próximo porque temos amor pelas Escrituras e vamos aprender a ter amor uns pelos outros. Porque Jesus te amou primeiro. E se Jesus te amou primeiro, a sua obrigação com o próximo não é julgá-lo, mas amá-lo. Você como crente e eu como crente, nossa obrigação com as pessoas ao nosso redor, com as pessoas do mundo, é mostrar o amor de Cristo Jesus revelado através da nossa vida. Jesus modificou quem eu sou. E por Jesus ter modificado quem eu sou, eu preciso te amar. E se eu não mostro amor na minha vida através das minhas atitudes e dos meus atos, vamos lá, né, meu irmão? Vamos voltar a se converter, porque tá perdido, né? Foi só um banhozinho de piscina, né? Não foi um batismo, foi um banhozinho de piscina. E é sobre isso. Nosso caráter vai ser moldado de acordo com o caráter de Cristo Jesus. Não mais o nosso, mas sim o de Cristo Jesus. Não vamos mais viver nossas vontades, mas vamos viver aquilo que Deus nos chamou, o nosso propósito. Nós não vivemos mais do que vemos, mas sim do que foi revelado para nossas vidas. O nosso propósito, o nosso chamado está revelado em Cristo Jesus. A igreja ela sofria perseguições, como um diamante pressionado, trabalhado, lapidado, ainda brilha mais. Descubra qual é o seu chamado. Não diminua o seu valor. Confie no seu propósito e no propósito eterno. Sirva onde você estiver. Viva como filho escolhido, como filha escolhida. Clareza na missão, identidade fortalecida, direção para um futuro, motivação espiritual, vida com significado. Esse é o resumo da nossa identidade, que está revelada através de Cristo Jesus. 4 passos que te afastam da sua identidade e do seu propósito. Sentir-se inútil. Dizer sempre, eu não sirvo para nada, eu não presto para nada. Nunca servi para nada. Às vezes isso aqui, assola a minha mente. Às vezes eu caio nessa armadilha.
Mas rapidamente eu tenho que lembrar de quem eu sou filha, qual é o meu propósito. E aí eu dou continuidade. É a continuidade, é a constância que faz a gente viver o extraordinário de Deus. Viver se comparando, porque fulano é assim, porque fulano é assado. E você não é assim. Eu vivi na sombra de comparações a minha vida toda. Porque fulano fez isso, porque ciclano fez aquilo, porque ciclano é próspero, porque Beltrano. Deus tem um chamado para a sua vida, que é diferente da vida do irmãozinho. Então não se compare. Viva aquilo que você foi chamado para viver. Ignorar seus dons, ignorar aquilo que Deus colocou na sua vida. Mas eu não sei o que fazer da minha vida, Natália. Meu Deus, o que fazer? Já falei. Sirva em qualquer ministério dentro da igreja. Sirva. Depois você descobre qual é o seu dom. Amém? Posso ouvir um amém, igreja? Reclamar da vida, gente, isso daí vamos botar lá para o início da lista. Reclamar é a pior arma que Satanás pode. É a arma mais forte que Satanás pode usar para poder afastar a gente do propósito de Deus. Viver reclamando e distorcer a sua identidade, distorcer quem você é em Cristo Jesus. Isso aí são armas que te afastam do seu propósito. Descubra quem você é em Cristo Jesus. Aprenda quem é Jesus primeiro, e depois que você aprender quem é Jesus, descubra qual é a sua identidade revelada através de Cristo Jesus. Qual é o seu propósito revelado através dele. E assim você vai se surpreender com tanta coisa boa que você vai aprender, até mesmo sobre você. Eu mesmo aprendi muita coisa sobre mim. Graças a Deus fui muito incentivada pelos meus irmãos. Fabiola, Jacilene, André, muito obrigada por me incentivarem a lançar esse canal e a abrir a minha voz, o meu dom para servir a igreja, para servir o povo de Deus. Muito obrigada pela vida de vocês. Agradeço a Deus, oro a Deus pela vida de vocês e a gente vai continuar, porque esse dom foi dado por Deus. E muito obrigada, meus irmãos. Muito obrigada mesmo. Que Deus fortaleça a vida de vocês, dirija e só tenho a agradecer, porque eu aprendo todos os dias e por aprender todos os dias a gente se edifica junto. Estamos aqui para um aprender com o outro. Aprendo muito com vocês, meus irmãos, e acredito que eu também tenho bastante coisas para acrescentar. Identidade como um espelho do rei. Quando vemos quem realmente somos em Cristo, paramos de viver pelas distorções do mundo. Passamos a caminhar com propósito, intencionalidade e convicção, porque sabemos quem somos. Somos uma geração eleita, chamados das trevas para a luz, preparados para boas obras e marcados com o selo de Deus. Amém? Vamos orar? Pai amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Graças te damos, Pai, porque o Senhor nos mostra através da sua palavra que não somos pessoas qualquer, que somos uma geração eleita, escolhida pelo Senhor, direcionados com um propósito, não mais numa vida inútil e vazia, ao qual não sabemos o que fazer, se vamos para a direita, se vamos para a esquerda, mas com o Senhor aprendemos que a direção é o alvo, e o alvo é Cristo. E Cristo é a nossa vida. Eu te agradeço, Pai, por ter dado Cristo Jesus para a minha vida e para a vida de todos nós aqui, Pai. Muito obrigado. Senhor, se alguém aqui hoje está com crise de identidade, não sabe quem é em você, não sabe quem é em Cristo Jesus, se revele a ela, meu Pai. Se revele a ela e mostre qual é o potencial desse ser humano nas tuas mãos, Senhor. Toma esse homem, toma essa mulher nas tuas mãos,
Mostre, Pai, qual é o objetivo dele na sua vida, através de Cristo Jesus. Pai, muito obrigada por cada irmão aqui presente, orando comigo, buscando ao Senhor, aprendendo de Ti, porque não sou eu falando, mas são as Tuas Escrituras abertas, falando com autoridade e poder. Muito obrigada, Pai. Hoje eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.